Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Que Bicho é Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre a onça pintada, Panthera onca. Chegou a vez da onça pintada. Ela que é um dos mamíferos mais emblemáticos da nossa fauna, se a gente considerar sua beleza, imponência, importância para a manutenção de ecossistemas e presença no simbolismo e na cultura de diversos povos. Nesse episódio nós vamos falar sobre a história natural da espécie e eu vou bater um papo muito especial com o Dr. Peter Crawshaw, pioneiro nos estudos com onça pintada e um dos maiores especialistas sobre a espécie. E por fim, nós convidamos alguns especialistas para falar um pouquinho sobre suas ações dentro do Plano de Ação Nacional para os Grandes Felinos. Esse que é um plano sob responsabilidade do CNAP, do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros, um órgão do ICMBio, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, do Ministério do Meio Ambiente. Mas, antes de falarmos mais sobre a onça pintada, nós recebemos e-mails. Vamos para os e-mails. Dessa vez nós recebemos muitos e-mails e como o episódio já é um episódio meio longo, eu não vou ler, ok, pessoal? Eu vou só falar as pessoas que enviaram, quem acertou e aí a gente já vai tocando para falar um pouquinho mais sobre a espécie. Bom, nós recebemos e-mails do Thiago Almeida. Ei, Thiago, você acertou, que bom, fiquei muito feliz, obrigada por ter escrito pra gente e continue nos próximos também, tá bom? Recebemos também e-mail da Caroline Figueiredo, do André Amaral, mas espera aí que o André Amaral errou. O André Amaral achou que era um jabuti transando. Não, André, é uma onça pintada. Errou feio, errou rude, merece a vinheta. Errou feio, errou rude. A gente recebeu também e-mail do Felipe Pacheco, da Marina Gabriele, da Daniele Alves e do Matheus Reis, e todos acertaram. Muitíssimo obrigada, pessoal, continuem escrevendo pra gente. Nós amamos receber os e-mails, e só dessa vez que eu não vou ler, tá bom? Nos próximos eu leio, prometo. Vamos lá? Ela põe a mão pra frente, enorme. Capim mexeu redondo, balançadinho, devagarinho, mansinho. É ela. Vem por dentro. Onça mão, onça pé, onça rabo. Vem calada, quer comer. Se ela urrar, mocanhemo, você tem medo. Esturra, urra. De engrossar a goela e afundar os vazios. Troveja até tudo treme. Essa é uma passagem de um texto do Guimarães Rosa que chama Meu Tio Aguareté, que está no livro Estas Histórias. E é maravilhoso e a gente quis colocar um pedacinho aqui. Eu espero que vocês possam ler esse texto porque vale muito a pena. Esse som que a gente acabou de ouvir é o esturro da onça pintada. E é uma das características da espécie que também é comum nos seus primos lá do Velho Mundo. Os leões, os tigres, os leopardos, por exemplo. Todas essas espécies são da subfamília Pantherae, e essa capacidade que elas têm de esturrar ou de rugir, como a gente fala para os leões e os tigres, ocorre devido a uma capacidade de vibração de um ossinho que elas têm na laringe, o ióide. E nessas espécies ele é preso por ligamentos, ele não é ossificado, o que permite uma vibração e essa amplificação do som, que gera esse urro, esse som tão poderoso que esses animais têm.
Como a gente consegue perceber vendo uma imagem ou um vídeo de onça pintada, elas são animais extremamente fortes, robustos, né, musculosos. E elas têm uma coloração amarelada, que varia entre um ocre e um amarelo de tons diferentes, coberto por pintas e rosetas, que são esses círculos que tem essas bolinhas, né, que ela tem na pelagem. Esses círculos, essas rosetas, elas também apresentam pintas no seu interior. E isso é muito legal de falar, porque é uma curiosidade quando você vai comparar a pelagem da onça pintada com a pelagem do leopardo. Essa é uma das formas da gente diferenciar as espécies, porque o leopardo, diferente da onça pintada, ele tem as rosetas vazadas. Elas são só o círculo, não tem pintinhas dentro. E esse padrão que essas espécies têm de cor permite que o animal se camufle perfeitamente num jogo de luz e sombra no ambiente. Quem já teve a oportunidade de avistar uma onça pintada no mato sabe o que eu tô falando. É realmente impressionante como você não consegue ver o animal. A camuflagem é muito, muito eficiente. Em relação ao tamanho, os machos são mais pesados que as fêmeas. Mas tem uma variação aí de tamanho e peso das onças pintadas nos diferentes hábitats em que elas ocorrem. Aqui no Brasil, os maiores indivíduos são encontrados no Pantanal, onde os machos chegam a pesar mais de 100 quilos e as fêmeas ficam em torno de 80 quilos por aí. Quando nós vamos para áreas de florestas, os animais costumam ser um pouco menores. Na Caatinga são menores ainda, os registros indicam um peso médio aí em torno de 40 quilos, incluindo os machos, o que é provavelmente um reflexo da alimentação, né? Tudo tem essa relação. Se você tem animais maiores, em maior quantidade, provavelmente você vai ter um ganho de peso maior do que em áreas que você tem uma menor disponibilidade e presas menores. E aí, falando um pouquinho brevemente das relações sociais dos bichos, até pouco tempo atrás se pensava que a espécie tinha territórios super separados e pouco convívio social, à exceção dos períodos de reprodução, claro. Mas, cada dia mais, e aí com os avanços tecnológicos, né, tecnologias de radicolares via satélite, e as formas que a gente tem hoje de monitorar e saber um pouco mais sobre esses animais, percebe-se que eles sobrepõem a área de vida pra caramba, que dividem carcaças. Então você tem macho sobrepondo a área de vida com macho, você tem registros de 4 animais diferentes visitando uma mesma carcaça, o que não quer dizer que eles estejam no mesmo lugar ao mesmo tempo. Tá? Mas mostra que eles têm realmente uma sobreposição importante de áreas de vida, principalmente no Pantanal, onde a gente tem mais informações sobre os bichos. A gente teve pesquisas super importantes lá, então tem muito dado interessante do Pantanal sobre essas relações sociais dos bichos. De qualquer forma, os animais podem ser considerados prioritariamente solitários. As fêmeas e os machos se encontram para a cópula e podem nascer de 1 a 4 filhotes. Normalmente nascem 2 ou 3. Esses filhotinhos ficam com a mãe até por volta de 2 anos, quando dispersam e vão aí procurar os seus próprios territórios, né? O período de atividade desses bichos, gente, é normalmente crepuscular ou noturna. E eu preciso fazer um parênteses aqui, porque existem registros de animais que também caçam de dia. A gente tem sempre que pensar que tudo vai depender do padrão de atividade das presas também. Mas a pelagem camuflada, essa visão excepcional que as onças pintadas têm, associada a articulações, músculos e mandíbulas poderosas, caninos robustos, garras retráteis afiadas e muita sagacidade fazem da onça pintada um exímio predador de emboscada. Já foram descritos na literatura mais de 85, na verdade, eu acho que já deve ter chegado em 90 espécies de presas de onça pintada, entre capivaras, queixadas, catetos, tamanduás, tatus, coatis, primatas, jacarés, tartarugas e mais um montão de outras. E a cada dia mais são descobertos comportamentos e adaptações super fascinantes desse predador. Eu estava lendo recentemente um artigo fantástico do pessoal do Mamirauá, do Dr. Emiliano Sterce Ramalho, onde eles descobriram que as onças pintadas têm uma capacidade de viver como animal arbóreo e semiaquático por 3 a 4 meses do ano, nos igapós e nas florestas alagadas da região da bacia amazônica, na época das chuvas, na estação das águas. Então, assim, a gente está cada dia descobrindo mais e tem muito, muito mais para se saber sobre essa espécie. Então, quando a gente comenta aí sobre ecologia alimentar do bicho, a gente tem que falar sobre o papel que ela tem como predador de topo de cadeia alimentar.
predadores de topo são consideradas espécies capazes de controlar a população de suas presas. Então, se a gente pensar, por exemplo, numa onça-pintada, num ambiente que tem muita queixada, muito porco do mato, ela come mais aquele bicho, e aí a população desce um pouco, mas tem muita capivara, e ela está numa região com mais água, ela vai comer mais capivara. Então, existem todas essas mudanças na alimentação do bicho que indicam que ela pode ter esse papel realmente de controlar a população de suas presas. E por que isso é tão importante? Porque se você tira um animal desse da natureza, se você tira esses predadores de topo de um ecossistema, você pode gerar uma reação em cascata em toda a cadeia trófica que leva à degradação do ecossistema e até mesmo na perda de outras espécies. E isso tem um papel em toda a escala do sistema, chegando até nas plantas, né? Porque se você tem um aumento de herbívoros que comem mais plantas, você vai ter todo um impacto nessa regeneração da floresta. Então, realmente, o predador de topo ele pode ser considerado uma espécie realmente muito importante nos ecossistemas. E, além disso, ela também tem uma influência direta sobre os predadores intermediários, né? As jaguatiricas, os gatos menores, os canídeos. Esse foi, inclusive, o tema do doutorado do nosso host, Fernando Lima, e eu espero que ele fale um pouquinho mais sobre isso em breve para vocês. Tá, então elas podem ter influência direta sobre predadores intermediários e, consequentemente, sobre toda a comunidade. A consequência disso, a consequência da defaunação, que a gente chama, né, dessa perda de espécies, são implicações que vão muito além da preocupação com a espécie per se. Porque é isso, você tira a espécie, você está tirando também o papel funcional dela dentro desses ecossistemas. E a perda desses papéis, por exemplo, no caso da onça-pintada, que é um predador de topo, é uma representação local de um padrão global que prevê uma mudança realmente em longo prazo nesse pool de espécies de mamíferos complexos e grandes para um sistema com uma diversidade um pouco mais simplificada, com mamíferos menores, de vida curta, com alta fecundidade, onívoros, né, que comem de tudo, e generalistas. Então, é um impacto muito severo dentro de ecossistemas. E qual que é o cenário atual para onça-pintada, para saber realmente se a gente está perdendo esses bichos na natureza? Bom, gente, originalmente ela ocorria numa extensão gigante, né, do continente americano, do sul dos Estados Unidos até a Argentina, até a região norte da Argentina. No entanto, estudos recentes, eles estimaram uma redução de pelo menos 48% a 52% da distribuição geográfica da onça-pintada no século passado. É muita coisa, né, gente? Já perdeu metade da sua distribuição original. E um dos grandes impactos para a espécie foi o comércio de peles, que foi iniciado no século XIX, uma época que ainda a caça era legal, inclusive, e que foi responsável pela redução ou extinção de populações em diversos locais. Além disso, a gente tem que considerar a perda de hábitat e fragmentação, né? No caso da Mata Atlântica, por exemplo, a gente teve uma redução maciça do bioma, do ecossistema. Então, se você não tem onde viver, não tem como, né, a espécie continuar existindo. Outra causa de redução dessas populações de onça-pintada são devido à perseguição e retaliação por consumo de animais domésticos, né, por fazendeiros, no caso de predação de gado, principalmente. A gente ainda tem ameaça por causa das malhas viárias, né, os bichos sendo atropelados. Ou seja, um animal com uma área de vida super grande, que precisa de hábitat de qualidade, com presa abundante também, porque outro problema é esse, você tem caça sobre as presas desses animais, que são as mesmas dos humanos, são as mesmas nossas. E isso levou e continua levando uma redução populacional muito importante para a espécie. Mas mesmo assim, a onça-pintada ela é classificada hoje pela lista vermelha da IUCN, da União Internacional para a Conservação da Natureza, como quase ameaçada no mundo, com população reduzindo. Esse quase ameaçada no mundo entra muito nesse contexto de uma espécie com uma distribuição muito ampla. E essa visão global, né, gente? Você está falando aí de status de conservação global e não local. Então, mesmo no Pantanal, a onça-pintada apresenta população reduzida em algumas áreas. E a gente pode considerar que praticamente todas as populações fora da floresta amazônica, que é realmente o grande refúgio da espécie, provavelmente se encontram em declínio e várias delas altamente vulneráveis a uma extinção local. Ou seja, embora ela seja classificada como quase ameaçada, as estimativas recentes sugerem que a maioria das populações fora da região amazônica devam ser categorizadas como criticamente ameaçadas ou ameaçadas. Isso é muito importante, tá, gente? Porque no contexto global é diferente do contexto regional. A gente tem biomas como a Mata Atlântica que realmente o bicho está numa situação extremamente crítica. E, para fechar aqui,
A gente não pode deixar de mencionar que, além da sua importância ecológica, a onça-pintada tem um papel simbólico e cultural muito forte e muito presente. Ela está no folclore, na cultura dos povos indígenas, na mitologia, nos relatos de naturalistas, em pinturas rupestres, na literatura e até mesmo na nossa cédula de R$50. É um animal realmente muito emblemático e simbólico para a nossa cultura. Eu fiz um resumo sobre a espécie, porque agora eu quero ir para essa conversa com o Dr. Peter Crouch, bater papo, saber histórias, escutar os causos de quem esteve aí presente desde o início dos estudos com onça pintada. Vamos lá? Olá, Peter! Que alegria enorme receber você aqui no Que Bicho é Esse? É uma honra para mim, eu fico muito feliz que você tenha aceitado e tenha conseguido uma brechinha aí na sua agenda para gravar com a gente. Seja muito bem-vindo ao Que Bicho é Esse? Eu é que agradeço, Miriam. Um prazer enorme estar conversando mais uma vez com vocês, da outra vez com o Fernando, e agora tenho o prazer de conversar contigo também. Fazia tempo que a gente não se via e não se falava, né? Eu também, Peter, muito feliz, estava com saudade. Peter, a gente vai falar sobre a grande, magnânima onça pintada, uma espécie tão carismática, ao mesmo tempo tão fascinante, né? Que tá sempre no imaginário das pessoas. É tão engraçado isso. Todo mundo, quando você vai falar de onça pintada, tem um caso, ou sabe alguma história, ou ouviu alguma coisa de um tio, de um primo. É até difícil você falar sem um monte de gente ficar contando histórias próprias, né? Um bicho que realmente traz muito essa questão de ser um animal que tem um mistério e um fascínio ao mesmo tempo. É verdade, eu acho que a onça tem um brilho próprio, né? Ela traz uma vida própria em qualquer conversa. Quando você puxa o assunto de onça, sempre alguém tem uma história para contar. Sempre, é impressionante. Seja em meio for, meio rural, meio urbano, sempre aparece alguém com história de onça. Exatamente. E Peter, eu queria, assim, só pra gente começar o programa, trazer um pouquinho pras pessoas só de que, assim, quem que é a onça pintada, né? Quem é esse grande predador aí das Américas? Só o básico pra gente começar a entrar nos nossos casos, histórias, que é isso que eu quero saber de você. Bom, ela é o predador de topo que nós temos aqui no continente americano, né? São os dois grandes felinos que nós temos, ela sendo a maior que a onça parda ou sussuarana, dependendo da localização geográfica da região que a gente considera, ela pode chegar a ser mais do que o dobro do tamanho da onça parda, né? Chegando a, quer dizer, o limite registrado que nós temos atualmente, se não me engano, fica em torno dos 148, 150 quilos, e dependendo da quantidade, quer dizer, se nós temos esse peso, isso quer dizer que se a gente pegar um macho grande que tenha acabado de fazer uma refeição grande, esse peso pode aumentar ainda, né? Uma vez que ele pode ingerir até 20, 30 quilos de carne. Quer dizer, 30 quilos seria exagero numa refeição, mas depois de uma noite se alimentando de uma presa grande, o peso máximo pode chegar a ser maior ainda, né? Se medido na manhã posterior. Então, quer dizer, esse é praticamente o peso de uma leoa, quase, né? É um bicho muito grande, né? Com certeza. Você mencionou esse peso grande, mas existe uma variação também entre ambientes, né? E a onça, ela ocorre em todos os nossos biomas brasileiros, com exceção do Pampa, certo? Tem no Cerrado, tem na Amazônia, tem na Caatinga. E mesmo em regiões próximas do Pampa ali, quer dizer, a gente ainda, eu não me lembro exatamente dos recordes históricos, mas existe, se não me engano, existe referência do próprio Darwin, das viagens do Darwin, de onças pintadas acompanhando os grandes rios da Prata, do Paraná e coisa. Então, mesmo em regiões, se não do próprio Pampa, pelo menos muito próximas, né? Então, no passado, eu não duvido que ela ocorresse até no próprio Pampa. E hoje em dia, a gente tem, graças a Deus, temos a ação dos projetos dos Tompkins ali nos esteiros de Iberá,
em Corrientes, na Argentina, que estão restabelecendo uma população que tinha sido extinta, né, nas décadas entre 30 e 50 da província de Corrientes, e agora estão sendo reintroduzidas e com muito sucesso. Se Deus quiser, logo, logo a gente vai ter população, animais ali reproduzindo e, quem sabe, mantendo uma população perene para o futuro. Sim, sim, eu lembro de ler essa passagem que fala do Darwin. Isso, eu me lembro, tem uma história com um missionário também, que ele busca refúgio numa igreja, numa capela, né? Se não me engano, a história era que essa onça pintada teria vindo em um camalote, que é aquela ilha flutuante de água-pés que descia os rios, né? E a história era que a onça teria viajado em cima dessa ilha flutuante de água-pés. Mas eu me lembro assim, mais ou menos, dessa passagem do livro do Darwin. E aí você mencionou até essa questão do sul, né? Mas também eu acho que esse número varia, né, Peter? Tem publicações que tem variações nesses números, mas parece que ela já foi extinta em aproximadamente 50% da sua ocorrência original, inclusive nos Estados Unidos, que também tem projetos, né? Tem 1, 2 ou 3 indivíduos lá, nem lembro mais, que ficam com... que o pessoal ainda passam na fronteira ali do México para os Estados Unidos, mas por enquanto, ao que tenha sido registrado, parece que por enquanto são só machos, né? Não existe ainda registro da passagem de nenhuma fêmea, e principalmente para que possa ser considerada uma população, teria que haver o estabelecimento de fêmeas reproduzindo para poder ser considerada uma população estabelecida, né? Por enquanto isso ainda não aconteceu, mas talvez, quem sabe, num futuro próximo aí isso possa acontecer e os Estados Unidos venham a poder se orgulhar de ter jaguares reproduzindo em terras americanas de novo. Recuperar a população, né? Isso seria fantástico. É verdade, seria um crédito fantástico para eles. Mas vamos voltar então agora aqui para o Brasil, Peter. Quando você começou a estudar onça pintada, lá no final da década de 70, começo de 80, né? O que você sabia sobre onça pintada? Porque a gente aqui em casa, a gente tem os livros antigos, né, dos caçadores, essa questão do Tony de Almeida, do Sacha Simmel. A literatura toda da espécie vinha dessas pessoas, né? O próprio Teddy Roosevelt vinha caçar. Então, assim, toda a informação anterior a essa época que vocês começaram a estudar as onças no Pantanal vinha de histórias anedotais, que fala, dessas pessoas que estavam ali para caçar, era uma época diferente e tal. Como é que foi para você começar, assim? O que você sabia sobre as onças? Na verdade, só lembrando que eu peguei carona no primeiro projeto de estudo tive a sorte e o privilégio de pegar carona no primeiro projeto de estudo da onça pintada com o Dr. George Schaller, né? Sim. Que eu não vou começar a falar dele, senão eu me perco. Tem tanta coisa para falar que aí eu vou... Se você não conhece George Schaller, você está errado. Vai procurar saber. Põe no Google e pesquisa. É verdade. Qualquer pessoa que tenha interesse em qualquer dos grandes mamíferos, não é nem carnívoros, dos grandes mamíferos, é obrigado a saber do trabalho dele, né? Exato. E como eu disse, eu tive a sorte de me engajar no projeto dele, da onça pintada, e realmente, voltando à tua pergunta, ele mesmo já dizia, e ele tinha já o livro publicado em 76, a primeira edição do livro do Tony de Almeida, Jaguar Hunting em Mato Grosso, né? Que era a primeira versão. Depois a segunda versão já veio acrescida, porque aí a caça no Brasil já tinha sido proibida, então para legalizar, dar uma versão mais legalizada do livro, ele acrescentou Jaguar Hunting em Mato Grosso e Bolívia, né? And Bolívia, né? Então aí justificava mais os dados que estavam inseridos no livro. Mas ele sempre foi um caçador diferenciado, porque ele era muito metódico, e depois, obviamente, eu vim a conhecer ele pessoalmente e admirar até o trabalho que ele havia feito no passado enquanto caçador, né? Apesar do impacto que isso tinha, mas era uma outra época. Isso a gente tem que considerar que era uma outra cultura na época, né?
assim como era do próprio Roosevelt, do Jim Corbett na Índia, os grandes caçadores que nos legaram, nos deixaram toda uma história em relação ao passado, né? Sim. E o que representaram essas espécies que são símbolo até hoje, né? O que elas representaram e representam até hoje, contando um pouco do impacto que elas tiveram nas populações com as quais elas conviviam. E o que diferenciava o Tony e o sócio dele, o Richard Mason, era que, mais ainda o Tony é que tinha esse aspecto de observador extremo, assim, ele anotava tudo, ele tinha, nesse sentido, ele era praticamente um cientista, qual é o termo hoje em dia? Como é ciência como é cidadã, né? É isso, ciência cidadã. Isso, e ele anotava tudo, ele tinha os cadernos de anotação e era muito, muito parecido até com a forma como o próprio George Schaller anotava também. Então, quando pegavam um animal, ele anotava todas as medidas, ele anotava conteúdo estomacal, sexo, se era fêmea, anotava, e isso era bonito de ver também. Eles evitavam, ele tentava forçar sempre a captura de machos, justamente para ter menos impacto na população, né? Então, mas se era fêmea, ele anotava se já o estado das mamas, se tinha tido filhotes, quer dizer, tudo ele anotava e registrava isso, porque depois ele publicou, você vê, e era o que o próprio George dizia, que a maior fonte, ele publica isso, que a maior fonte de informações de campo sobre a onça-pintada naquela época era o livro do Tony Almeida, né? O estudo que o George começou, na verdade, ele focava na onça-pintada e nas principais presas dela, que eram, na época, quando o George escreveu a proposta para a National Science Foundation nos Estados Unidos e para a National Geographic e para a instituição mãe dele, que era a New York Zoological Society, que era a proprietária do Bronx Zoo e do New York Botanical Garden, e lá em Nova York, né? O George considerou o jacaré como porque era uma das considerações do próprio IBDF na época, que era o precursor do IBAMA e do Instituto Chico Mendes também depois, né? Porque o jacaré eles consideraram as duas espécies que eram potencialmente de interesse econômico, porque eram exploradas na Venezuela também, nos llanos da Venezuela, que eram ecologicamente similar ao Pantanal. Então era o jacaré do Pantanal, a capivara e o cervo do Pantanal, as espécies que a gente estava estudando junto com a onça também. Isso na Estância Miranda, Peter? Não, isso foi anterior a Miranda. Em Acurizal. Quando o George veio, em abril de 77, ele iniciou o estudo sozinho lá em Acurizal. Primeiro encontrei ele em Brasília, em abril, né, quando ele veio para iniciar o estudo. Depois fui encontrar ele em agosto de 77, lá em Acurizal já. E aí eu só comecei a minha participação no projeto mesmo, aí como contraparte nacional do estudo pelo IBDF, em janeiro de 78. Aí sim, eu trabalhei no projeto de janeiro de 78 até fevereiro de 84, que foi quando concluiu o projeto. Aí o Schaller já não estava, ele já tinha, em 1980, ele saiu do projeto da onça para iniciar o projeto do panda gigante na China. Sim. Aí foi que ele foi substituído pelo Howard Quigley. Aí ficamos o Howard e eu, aí sim já na Miranda Estância. Ficamos de julho de 80 até fevereiro de 84 na Miranda Estância. E aí eu só queria até fazer um parênteses aqui, você mencionou que no estudo inicial com o Schaller, na Acurizal, o principal presa
era jacaré e cervo, né? E a capivara. E a capivara. E aí uma coisa interessante de trazer para as pessoas, o tanto que a onça pintada ela é considerada oportunista na alimentação, né? No meu mestrado já foram outras presas diferentes, numa outra região, na região mais da Miranda Estância, foi queixada, jacaré e boi, e gado. Aí ao mesmo tempo lá eu cheguei a analisar os dados da São Bento, da Fazenda São Bento no Pantanal Norte, a principal presa era a capivara. E quando você trabalhou na Mata Atlântica já eram outras, né? Assim, você vê como o animal ele tem essa... na verdade eu tenho cá comigo que um predador desses, eu acho que não tem como fugir disso. Sim. Ele é meio que um produto do meio em que ele vive, né? Uhum. Quer dizer, então até o tamanho dele, nós tínhamos falado na diferença de tamanho, né? Sim. Mas até o tamanho final dele vai ser um produto do que ele come. Na verdade, a iniciar pelo que a mãe dá para o filhote, iniciando pela amamentação, né? Se é uma mãe bem alimentada, se ela tem recurso alimentar suficiente, ela vai amamentar bem, 1 ou 2, ou geralmente o modo são 2 filhotes, né? Então ela vai alimentar bem os filhotes durante o período de lactação, de amamentação, e a partir do momento que eles são desmamados, a quantidade de alimento que ela consegue prover para essa ninhada. E quanto mais alimento, claro, melhor alimentados, eles vão se desenvolver mais, e a partir do momento que eles passam a acompanhar ela nas caçar e passam a caçar por conta própria também, quanto maior as presas que eles têm acesso, que eles conseguem caçar, tanto maior o estímulo para eles crescerem também, né? E aí há o desenvolvimento dos ossos longos e coisa que vai ajudar a desenvolver até um tamanho final que tende a ser maior. Ao passo que se eles desenvolvem num ambiente em que a tendência é eles crescerem precisando de mais agilidade, um tamanho menor, a tendência é ser um animal menor também, né? Sim. E normalmente, pelo fato de ser em floresta, em que a maior parte da biomassa está no topo das árvores, provavelmente vai ser mais difícil de pegar, vão ter que ter essa agilidade e vai ocasionar, quer dizer, vai resultar num animal de tamanho menor final, né? Sim, isso é muito fascinante, né? Toda essa relação ecológica e isso também vai influenciar tudo junto, né? Tudo junto. O pacote completo. É até difícil você separar e explicar isso, porque tá tudo no mesmo pacote. Aí você entra, por exemplo, a área de vida, também vai ter essa relação, né? Se você tem mais comida, o bicho não precisa andar... E depois você começa a pensar na área da organização social também, de vocalização intraespecífica, quer dizer, as nuances que existem em tudo isso, de vocalização, de comunicação química entre os animais e auditiva, e coisa, quer dizer é tudo tão interessante, não? E quanto mais aberto o ambiente ou mais fechado, como que o animal responde a essa variação no ambiente, é tudo muito interessante. Peter, fala até um pouquinho sobre isso pra gente, porque, por exemplo, a onça pintada, elas vão se encontrar na época de reprodução, né? São animais solitários, depois a mãe vai cuidar do filhote aí até 2 anos, mais ou menos, né? Quando o filhote dispersa. De 18 a 24 meses, isso. E como que fica essa distribuição espacial dos machos com as fêmeas, essa relação familiar também? Se bem que a gente sempre tinha aquela coisa de que é a fêmea que cria os filhotes, o macho só faz os filhotes depois ele some, é a mãe que tem a responsabilidade de criar os filhotes, mas isso está sendo, quer dizer, já há vários anos e tem muita informação acumulada já que mostra que os machos, não que eles tenham uma participação, um envolvimento, mas eles têm uma presença meio que, não digo regular, mas eles dividem carcaças. E, por exemplo, com tigres, isso já foi documentado, que o macho às vezes mata um animal e ele esturra, e a fêmea leva os filhotes para lá e eles dividem a carcaça, e vice-versa também. Quando a fêmea está se alimentando com os filhotes em uma carcaça, o macho pode. E isso é que é impressionante, da fêmea deixar, quer dizer, a gente pensaria que, na verdade, o macho poderia estar
tirando recursos dos filhotes, que ela poderia defender a cacá, mas não, e eles dividem mesmo. E nós tivemos, mesmo lá em Porto Primavera, quando estávamos acompanhando os animais lá, tinha fêmeas nossas com rádio polar que eram vistas do helicóptero, que o monitoramento lá das onças aparelhadas era feito com os helicópteros da CESP. Uhum. E teve mais de uma ocasião, as onças eram uma fêmea com filhote, era com mais de, assim, com 2 filhotes, era vista deitada do lado de uma carcaça de capivara, assim, por exemplo, e o macho deitado a 10, 15 metros de distância também. É muito curioso isso, porque eu lembro que a época que eu estava no Pantanal, estudando as onças, acompanhando a doutora Sandra Cavalcante, a gente escutava alguns relatos, tinha mais onças juntas e eram machos, e ficava, será? A gente tende a ser cético, né? Mas tem muita coisa que a gente tem que ter humildade. Sim, e esperar. exato. Não, vamos esperar para ver. Exato. A gente não pode achar que sabe tudo. Não vamos descartar essa informação, né? Exatamente. E aí começaram a ter registros disso, de machos juntos e que nem eram aparentados, e isso quebrou a cabeça de todo mundo, né? Por quê, né? E isso é uma coisa que eu acho que a gente, como cientista, eu acho que a gente é um eterno estudante. Exato. Ele não pode ser arrogante, eu acho, de achar que já sabe tudo, que por causa do conhecimento que a gente adquire na academia e por causa do acesso de tecnologias sofisticadas, muitas vezes o simples fato de você estar em campo e viver em campo e de estar ali o tempo todo, você tem acesso a coisas que acontecem no campo que nenhuma tecnologia vai substituir. Uhum, exato. Existem percepções que você só consegue ter ali estudando o bicho. Não adianta, né? O olho clínico da prática é insubstituível. Uhum. O fato de você estar em campo e de saber o que olhar, saber, às vezes, o ouvido. Você ouve um som e sabe, isso é tal bicho, eu vou ali procurar para ver o que está acontecendo. Uhum. E isso é uma coisa que é muito difícil de você, de alguma tecnologia, poder te dar essa informação, né? Então, Exato. tem que dar a mão à palmatória para essas pessoas que nascem e morrem no campo e estão convivendo ali com esses animais que são o nosso objeto de estudo e de interesse também. Então, eu agradeço muito, muito, e aproveitei muito o conhecimento de pessoas. Por exemplo, uma das pessoas com quem eu mais aprendi, em primeiro lugar, com o próprio George Schaller, né? Uhum. Mas outra pessoa que eu aprendi muito foi o seu Manuel Dantas, que era o prático do Tony Almeida. Ele viveu 25 anos como caçador profissional lá no Pantanal. Ele saía sozinho com 2 cachorros vira-latas, mestres de onça, de jaguatirica, que ele tinha treinado. Ele pegava uma canoa de tronco, botava os 2 cachorros, pegava a bolsa de sal, balinha 22, e entrava no Pantanal quando as águas subiam e só saía quando a água começava a descer. E saía com couro de onça e de jaguatirica. Agora, você imagina um homem desse ficar 4, 5, 6 meses sozinho no Pantanal. O que esse homem não viu na vida? Exatamente. A gente, em fragmentos minúsculos eu principalmente, assim, você tem muito mais experiência de campo, a gente já viu coisas fascinantes. Imagina isso, imagina uma vida fazendo isso e realmente no meio, né, morando lá. Essa gente tem muita coisa para ensinar pra gente também. Sim. E aí você até mencionando essa questão da caça aí no Pantanal, novamente a gente voltando nesse assunto, no livro do Tony de Almeida, a gente tinha registros de animais machos gigantescos, né, Peter? Você acha que essa caça toda pra pele que tinha, né, essa época dos coreiros e tal, isso pode ter influenciado, dado uma selecionada pro tamanho dos bichos? A gente não acha, assim, não vou falar que não acha, mas as capturas mais recentes, os bichos, os machos são grandes, mas eles não chegam nesse tamanho todo do Tony de Almeida. Não sei, menina, porque durante o tempo que nós fizemos o projeto ali na São Bento, ali no norte, no Porto Jofre, nós tivemos uma tendência, macho grande que a gente pegava era 110, 115, 130, a própria Sandra pegou aquele macho de 148 quilos ali.
Foi uma tendência assim e agora, depois ali no sul também, ali no Rio Negro, o sossego com 130 quilos e vários machos que o próprio G tem pego ali também, o pessoal do On Safari, na Caimã, depois ali nos vajões do Paranazão, em Porto Primavera, nós pegamos um macho com 122 quilos, tinha um macho preto lá que infelizmente tinha sido morto antes da gente chegar lá, 114, 116 quilos, não me lembro exatamente agora. Quer dizer, considerando, claro, se você lembrar, eu não me lembro exatamente os pesos que o Tony Almeida cita no livro dele, mas você tem que pensar que aqueles também era na época áurea do gado, das grandes fazendas, né? Então, esses animais que ele está citando no livro dele eram animais alimentados a muito gado. E criado, só lembrando, né, que era um acordo que ele tinha com algumas fazendas, alguns proprietários, que avisavam a ele, porque esses fazendeiros, eles recebiam também do próprio cliente. Eu não sei se era um acordo que o Tony também pagava a eles, quando tinha um macho desses que estava estragando muito gado, e o fazendeiro avisava o Tony conseguia um cliente através da agência deles, e eles programavam uma caçada lá para pegar um macho desses. Então, claro, um animal desses, o que era? Era o que a gente chama um animal problema, um animal cevado. E você pode imaginar que o próprio fazendeiro deixava ele comer porque isso representava lucro para ele também. Então, realmente, esses animais comiam até afofar, como dizem lá no Fantasma. E a tendência era de serem animais grandes mesmo, né? E quanto maior o animal, mais satisfeito ficava o cliente, maior a gorjeta que ele deixava, né? Sim, eu cheguei a acompanhar a Sandra, acho que no mundo de 120 quilos por aí. Aí ela descontou o peso porque ele tinha acabado de comer, então a barriga tava assim, estufada, tinha uns 10 mas quilos aí. Mas se você pensar, esse é o papel do cientista, de tentar ser o mais conservador possível. O do caçador é o contrário, é de tentar pegar o maior peso possível. Se ele pudesse, ele até botava um pouco mais de comida. É verdade. Tô brincando, né? Mas... Sim, exatamente. É a outra coisa, quer dizer, na diferença entre o coleta de informações para ciência e para troféu, tem a diferença na forma que você mede o animal. Em inglês é o que a gente chama de quando você pega a fita métrica, é o sistema de over the curves, em que você mede pelas curvas. Então, você vai e acompanha todas os vales e reentrâncias, e o côncavo e o convexo, né? Sim. Você acompanha, que é justamente para inflar a medida. E isso é totalmente errado. Tem gente que não se dá conta disso. Mesmo cientistas, né? Mesmo da forma técnica. Isso é errado de você medir. Quando você vai medir um animal, você tem que medir ele. Você coloca ele, de preferência, de barriga para cima ou lateralmente, e você estica ele, você não tenta esticar mais do que o comprimento natural dele. Mas aí você mede, bota a diferença, o oposto disso em inglês é over the curves ou between the specs, que é entre as varetas. Aí você põe uma vareta, por exemplo, na ponta do focinho e na altura do ano. Na ponta do rabo. E aí você mede a distância entre as varetas. Entendi. Justamente para não acompanhar as curvas. É a linha reta entre a ponta do focinho, o ânus, por exemplo, que seria o comprimento do corpo, né? E, por exemplo, do ânus até a ponta do rabo. É o comprimento do rabo. O comprimento total é a soma das duas. Perfeito. Tá? Ótimo. Ai, aprendendo sempre aqui. E, Peter, você mencionou em algum momento a onça preta. Vamos contar pro pessoal que a onça preta não é uma espécie diferente. Não. É a mesma onça pintada. Embora elas, às vezes, o preto possa ser tão intenso que você quase não vê as rosetas, as manchas, né? Ela é assim, e conforme o ângulo que você deixa bater a luz na lateral dela, você vai conseguir enxergar
as mesmas manchas da onça pintada, é exatamente o mesmo bicho. E aí, até antes da gente, porque eu queria falar também um pouquinho da espécie em outros ecossistemas, outros biomas. Antes da gente sair do Pantanal, eu queria saber uma questão e conversar um pouco com você sobre isso, das cervas, que foi o que você mencionou. A gente teve problemas muito sérios aí recentemente por isso, pela questão do turismo, o pessoal cevando as onças pintadas para que os turistas consigam ver, consigam chegar perto. Eu tenho registros de onça pintada, pessoal brincando com peixe, assim, segurando igual um gatinho na beira do rio. Esses vídeos foram bem divulgados. Isso é uma das causas muito provável, né, que foi apurado dos acidentes graves que a gente teve aí, inclusive com morte de gente na beirada. De levar o animal, né, de habituar ele muito além do que seria recomendável, né, e que o animal passa a associar a presença do homem com a alimentação, e essa é uma associação muito perigosa, né? Bom, quando a gente pensa nesses grandes predadores de topo, são os animais que têm o potencial para predar, inclusive nós, seres humanos, e isso tem uma implicação emocional e cultural muito importante, né, assim, eu não sei nem se é um pouco por isso até que a gente tem tanta essa fascinação também por esses bichos, né, Peter? Com certeza, o medo faz parte dessa mistura de sentimentos que a gente sente, né? Sim. O medo, respeito, pavor até em algumas situações. Tem gente que tem trauma. Mas em situações normais, as pessoas têm muito medo de onça e tem muitos casos. Nós não somos vistos como uma presa natural da onça pintada, né? Assim, Eu acho que depende, Mirinha. Depende até geograficamente. Eu acho que existem algumas populações na área de ocorrência da onça pintada em que isso já ocorreu no passado. Por exemplo, eu quando visitei o projeto do Joe Fragoso lá na Venezuela, na Estação Ecológica de Maracá, em 1997, se não me engano, conheci um médico que era do Médicos do Mundo, era um médico italiano que visitava os índios Yanomami lá, e ele ia a tribos, ficavam a 2 semanas de caminhada, que ele ia caminhando. Ele era casado com uma enfermeira, inclusive uma enfermeira local lá, que era até meio, se não me engano, Maria. Não me lembro se ela era meio índia também, mas o trabalho dos dois era fantástico, fantástico. Eu me lembro das conversas que a gente tinha, e ele me falou e ele me mostrou fotografias de um dos índios que tinha sido... O que ele contava, eu não me lembro se era o nome da tribo ou se era o nome da região, que era Catrimani. E diz que nesse lugar os índios tinham já isso arraigado neles, quer dizer, vinha de gerações. De vez em quando uma onça entrava na aldeia e pegava índios, que nem na Índia, pegava índios deitados na rede, e pegava na cabeça, e ele me mostrou um índio que mostrava a inserção de um canino, a face toda deformada, e era um guerreiro. Não era criança, nada, era um guerreiro mesmo. A cabeça dele toda deformada, ela tinha arrastado ele para dentro da mata. E os índios, os guerreiros, quando isso acontecia, eles imediatamente saíam atrás, porque eles sabiam que eles tinham que matar essa onça ali, na hora. Eles não podiam perder o rastro dela, porque eles sabiam que se ela fosse embora, ela iria voltar e iria pegar mais gente. Então eles tinham que ir atrás até matar. E ele me mostrou a foto desse, ele não recuperou a consciência, ela realmente perfurou o cérebro e ele ficou meio vegetativo, assim. E foi uma história que me impressionou muito. Quer dizer, isso é uma situação muito parecida com aquelas que a gente vê nos livros do Jim Corbett, né? Da tigresa de Champagnat dos leopardos que faziam isso, né? São animais, ou provavelmente é uma populaçãozinha que talvez esse comportamento seja passado de mãe para filhote e coisa, e aquilo fique localizado nessa região geográfica. Sim. Quer dizer, é tudo uma conjectura aqui, mas pela história que eu ouvi, leva a crer
que talvez possa ser uma situação dessas, né? Sim, porque a gente não tem esses registros dessas comunidades, Exatamente, o que falta é informação de médio e longo prazo, assim, né? Mas tem outros lugares ali no sul do Pará, também no Parque Nacional ali, como é perto de Alta Floresta ali, também teve o caso da pessoa, aquela que foi morta porque era o caçador que tinha matado a anta e estava com meia banda de anta no ombro e a onça pulou em cima. Quer dizer, o que a gente não sabe é o cheiro da anta estava tão forte que a gente não sabe se a onça pulou nele pensando que era anta ou se ela sabia mesmo que era uma pessoa, né? Quer dizer, tem circunstâncias aí de registros que chegam raramente a gente, né? E que tem que ser melhor estudados mesmo. O Rogério do Cunha de Paula, o Elio do Carvalho, do Senap, tem acompanhado esses casos e tentado estudar esses casos, trazer mais informações, mas são informações extremamente importantes, né, de casos que a gente tem para estudar ainda. É porque eu só fico pensando, assim, às vezes, que, por exemplo, até nos casos dos tigres e dos leopardos, normalmente são animais que têm alguma dificuldade, que sofreram algum tipo de injúria, né, e acabam, ou que estão muito mais velhos, selecionando, porque também, gente, é interessante falar que existe uma variação individual na alimentação desses bichos, eles, né, podem ter algum tipo de seleção. Porque a gente é tão mole, a gente seria uma presa muito fácil. A gente é muito fácil. Então, assim, se fosse uma coisa seria mais comum, mais frequente. Eu fico impressionado de como as nossas onças, as pintadas principalmente, são boazinhas aqui, né? Sim, porque pensa. Como são poucos os casos. A estatística é muito a nosso favor aqui. Exatamente, é muito nisso que eu fico... E aí a gente compara com os Estados Unidos, você vê a onça parda é menor do que a onça pintada, e, no entanto, a quantidade de casos que acontecem nos Estados Unidos de ataques não provocados, quer dizer, o comparativo é muito mais acentuado de ataques lá na América do Norte, incluindo o Canadá também, né? Do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente vê ali na região, em São Paulo, né? Em região condomínio, né? São Paulo, aí onde vocês moram, do lado de Atibaia, na região da Grande Campinas. Quer dizer, vocês estão convivendo do lado de onça parda. Olha no Pantanal a quantidade de gente morando do lado de onça pintada e a gente não ouve falar de ataques não provocados. Quer dizer, é um que o outro, assim, não chega a encher os dados de uma mão que a gente... Exato. E isso, sim, mediante um sem número de vídeos que foram divulgados por WhatsApp, pela internet aí, de casos de onças cevadas e coisas. As onças chegam a entrar no barco para pegar peixe e a gente raramente ouve falar de ataques, né? Quer dizer, as nossas onças, a gente tem que chegar à conclusão que são muito boazinhas. Exato. Até as onças brasileiras são diferentes. E aí é uma área muito, muito interessante de estudar e entender, né, Peter, essa relação humanos e esses grandes predadores, e aqui no caso, as nossas onças. Ô Peter, e aí falando até um pouco dessa questão de predação, a onça pintada ela é um predador de espreita, né? Ela não é de velocidade, igual alguns africanos, de correr atrás da presa, é um predador de espreita. E você mencionou até essa questão do ataque a esse Yanomami, que foi uma mordida na cabeça, e ela tem algumas técnicas específicas e algumas formas de pegar suas presas, né? Conta pra gente um pouquinho como é que isso funciona, porque é até uma característica que a gente usa às vezes em campo para identificar quem foi que comeu aquela presa específica, né? O modus operandi de ataque. Sim. Eu acho que a característica principal é o oportunismo, né? E, na verdade, tanto da pintada quanto da parda. Só que o que diferencia, quer dizer, são algumas características que dizem mais
em função do tamanho, da diferença de tamanho do predador em relação à presa, né? Vai variar, por exemplo, a pintada se baseia muito na força muito grande que ela tem na mandíbula, na força da mordida dela. Com isso, ela consegue perfurar crânio da anta, por exemplo. Ela tem, e a força muscular que ela tem, ela quebra o pescoço de um touro Nelore, né? Ela pode correr do lado de um touro, ela passa um braço por cima para firmar ele, aí ela pega a outra pata dela e segura com as garras o focinho do coisa, e ela puxa com essa coisa o focinho, e ela usa o próprio peso do touro para puxar ele para baixo, e ele cai por cima do focinho dela, do focinho da cabeça dele, e o próprio peso dele já ajuda a quebrar o pescoço, entende? Então ela usa o tamanho dela e a força que ela tem como uma forma, como uma vantagem para ela para matar animais que são muito mais pesados que ela, né? A capivara, por exemplo, ela pega o crânio inteiro de uma capivara. Às vezes o Charles chama a atenção para esse fato naquela publicação dele com o Vasconcelos. Tem um artigo só sobre isso, gente. Ela insere praticamente a ponta de cada canino em cada ouvido de uma capivara e quer dizer, isso é uma técnica muito especial também, né? E vira um chocalhinho, né? Ela tem uma pressão tão forte que ela pedaça o crânio. Ela tem muita força. E aí tem teorias diferentes, né? Que falam no sentido evolutivo o que teria provocado, né, esse desenvolvimento da musculatura dos masséteres em conjunção com o desenvolvimento dos caninos. E a Louise Emmons tem a teoria de que ela desenvolveu essa força, quebrando carapaças de quelônios, né? Esse amigo meu, o Joe Fragoso, ele achava que ela tinha desenvolvido se especializando em caçar queixadas também. Mas não, eu não sei não lembro se ele chegou a publicar isso. Tá. E aí tem as coisas específicas, você falou de como diferencia, né? Quando você acha uma carcaça, como que você diferencia o que foi morto por uma pintada ou por uma parda. Normalmente, aonde a pintada morde, ela deixa o osso quebrado. Então, se tiver, e dependendo do tamanho do osso, dependendo quer dizer, se é um bezerro, se é um animal novo, com um osso relativamente menos denso, mais mole, a parda pode quebrar. Um macho de parda também tem uma força relativa na mordida também, né? Mas, por exemplo, se é um animal maior, um queixado, adulto, tiver osso quebrado, sempre vai ser a pintada. O jacaré, por exemplo, eu nunca soube de onça parda matando jacaré. Sempre vai ser pintada também. Então é uma série de você usar um conjunto de informações circunstanciais na carcaça ali e vai te permitir identificar. Agora, por exemplo, aonde parda mata muito, quando é um animal maior do que ela, por exemplo, ela mata por asfixia. Ela normalmente morde na traqueia, bloqueia a respiração e mata por asfixia, né? Então, são coisas assim, a capivara, por exemplo, ela mataria por asfixia. Mas se é um animal menor, ela pode morder na nuca também e pode chegar a matar com uma mordida na nuca, se é um macho grande. Agora, a boca pequena de uma fêmea de parda não seria suficiente para matar com uma mordida na nuca uma capivara adulta, por exemplo. Eu perguntei isso até, Peter, porque a gente direto, assim, recebe foto e vídeo de, olha, tem uma onça pintada, tem uma onça parda que seja atacando aqui, aí você vai ver, não tem padrão nenhum, assim, que identifique, que indique que seja algum desses bichos que acabam recebendo a culpa muitas vezes de forma injusta, né? Uma coisa que para mim é assim, claro, já quando você olha o animal e o local do kill, né, da onde o animal é morto, felinos são animais extremamente limpos na predação. Se tiver qualquer bagunça, se tiver mais de uma mordida, se tiver muito sangue, se tiver... todo despedaçado, né? Sim.
Normalmente é canídeo. O canídeo, eles não são muito ordeiros na forma que para eles o interessante é eles não têm o mesmo tipo de arma eficiente que os felinos têm. Então, eles normalmente têm que se limitar a arrancar pedaços do animal. Então, isso provoca muita perda de sangue, hemorragia. Então, o que chama a atenção numa carcaça morta por um felino é a limpeza, é a organização da coisa. Ela tem o local, ou morreu por asfixia, ou é mordida na nuca. Quer dizer, é uma dessas duas, normalmente é uma dessas duas. Ou é o pescoço quebrado, se é um animal muito grande. É só olhar nesses coisas. E depois é onde o animal começa a comer. Quer dizer, se a carcaça foi arrastada, quanto que foi arrastada, o peso da presa, aí você tem que imaginar, quer dizer, quanto que precisaria de um predador para arrastar um animal com esse peso aqui. É uma questão de bom senso também, né? E, normalmente, a pintada gosta de comer pela parte anterior. É normalmente do granito para trás. E a parda é da virilha para frente. Isso também, ela começa no quarto, e a pintada não. Ela vai do granito, ela gosta da carne rica, entremeada do granito, né? Atrás. Ô Peter, isso que você comentou da limpeza, quando eu trabalhava com a Sandra, no Pantanal, teve uma vez que a gente viu um bezerrinho caído, assim, no pasto do lado da estrada. A gente falou, vamos ver lá o que aconteceu de noite. Chegamos lá, tava o bezerro com uma mordida, assim, mas dava pra ver os buracos, assim, do dente, muito fundo, assim. O bicho ainda tava vivo, mas tava ali, assim, só aquilo, não tinha mais marca de nada, assim. A gente olhava e falava, gente, mas como, né? Tava só com essa perfuração. Aí a gente colocou uma armadilha fotográfica pra registrar o que tinha acontecido e saímos. 4 minutos depois, tava lá, onça pintada. E ela pegou, levantou. É aquela foto, é uma foto famosa que tem, já viu que tá até no livro dos gatos do David MacDonald. É aquela foto, fui eu e uma colega que tava trabalhando na época que conseguimos tirar. E aí ela pegou o bicho, levantou e foi embora, e não ficou marca de nada, assim, foi tipo... Quer dizer, vocês interromperam ela ali, provavelmente. Inclusive foi uma situação que não é muito desejável de se fazer com moça pintada. Pra ver como elas são boazinhas, né? Exato. Se fosse um tigre, uma de vocês poderia ter sido comida. Exatamente. Que perigo. E Peter, aí, assim, no Pantanal, as capturas eram todas para estudar os bichos, né, gente? Tem que capturar quando você quer, dependendo da pergunta, lógico, mas o Peter, ele trabalhava com radiotelemetria, de VHF ainda quando começou, né, Peter? Tinha que acompanhar os bichos o tempo inteiro, né? Não era essa moleza de rádio colar por satélite que você pega do seu computador, que é hoje, né, Peter? É verdade. Não que seja moleza hoje em dia, você ainda tem que ir no animal. Mas eu acho que a mensagem é essa, você ainda tem que ir no animal. Tem que ir, não pense que você possa fazer tudo remotamente, né? E você tem algum caso, Peter, para contar dessa época que vocês ficavam acompanhando os bichos, alguma situação... assim, extraordinária ou curiosa que vocês passaram? Tem muitos casos, né? Vocês vão ter que ler meu livro também. Ah lá, tô dando spoiler, gente. Olha o spoiler. Propaganda. Você tem que dar umas palhinhas de propaganda, Peter. Não, mas teve uma situação bem interessante, só que não era de animal aparelhado. Tá. Esse foi enquanto a gente estava trabalhando, no período que nós ficamos em Poconé, trabalhando a gente estava lá no Parque de Exposições, lá do Bento Gomes, e trabalhando na Transpantaneira, lá em terras da Fazenda Jofre, né? Teve uma manhã, na época em que estavam os caminhões estavam sendo contratados para encascalhar a Transpantaneira naquela época. E era um movimento intenso de tombeiras, como eles chamavam, né? Os caminhões para levar cascalho para encascalhar aquele trecho do início lá da Fazenda Jô. E um dia eu estava acampado ali onde sai a Transpantaneirinha, aquela que saía para a Fazenda Santa Isabel ali. Sim. E eu saí a pé para ir até uma das minhas poças de observação de jacaré. E saí cedo, era 5 horas da manhã, estava escuro, eu precisava chegar às 6 horas da manhã nessa poça, que era as poças 6 lá na beira, uma poça de empréstimo na beira da estrada, né? Eu tinha uma das populações que eu mantinha observação dos jacarés, né? De comportamento social.
Quando cheguei já de longe na estrada, estava escuro, assim, eu estava sem lanterna, sem nada, mas vi aquele vulto branco no corpo e vi que era um touro tucura que tinha sido atropelado por um caminhão. Aí, passei por ele, fui embora caminhando, eu digo, como é que atropela um touro, né? Tudo bem. Aí, quando eu voltei ao meio-dia, fiz o turno das 6 às 12, voltei ao meio-dia, o touro já não estava mais ali, não estava lá em cima do aterro. E aí eu via um macho de pintada, tinha arrastado ele, desceu ele do aterro, era um barranco dos 2 metros, mais ou menos, e tinha uma cerca que estava sendo construída ainda, e essa parte, nesse trecho da estrada, tinha sido recém-construída, estava com o arame, assim, era arame liso, não era farpado, né? Mas estava que dava para tocar violão no arame, assim, com o arame completamente esticado, né? E 5 fios, assim, quer dizer, e tinha talvez 40 centímetros entre o último fio e o chão. E a onça tinha arrastado a carcaça do touro até o último, até a cerca. E ela tentou passar ele por baixo, só que a carcaça era muito grande, um touro de, 600, 800 quilos, talvez mais, né? E não conseguiu passar. O touro trancou ali e não passou. Isso ao meio-dia. Aí, de tarde, eu passei com o carro. Quando eu passei com o carro, já com a Kombi, né? Ela tinha arrastado, ela conseguiu passar o touro por baixo no processo, ela quebrou os 2 chifres do touro. Que isso, Peter? Quebrou estavam os 2 chifres do touro e ela arrastou ele até a beirada de um capãozinho de mato que tinha, assim, a uns 6, 8 metros da cerca. Um capãozinho de mato. Quer dizer, ela estava ali dentro do capão de mato, né? Na manhã seguinte, quando eu passei ali às 6 horas da manhã de novo, eu olhei ali, iluminei, e estava um túnel onde ela arrastou a carcaça do touro para dentro do capão. Estava um túnel que ela criou o túnel ali arrastando. Que isso, tô horrorizada. Você vê a força que tem esse bicho, né? Nossa. E aí, quando eu voltei ao meio-dia, eu cheguei, eu não me lembro se foi nesse meio-dia ou se foi na parte da tarde, que eu cheguei de leve e ia batendo palma. A senhora me dá licença para eu ver como é que tá? Por favor, deixa eu dar uma olhadinha. Que isso? E ela já tinha comido, sei lá, 1/3 da carcaça ali. Você vê a força que um bicho desses tem. É impressionante. É muito impressionante. Se eu não soubesse que tinha sido atropelada, na verdade tinha sido atropelada no dia anterior, quer dizer, eu sabia que a carcaça estava ali, né? Eu sabia que tinha sido atropelada, mas poderia achar que tinha sido a onça que matou. E nesse caso não foi mesmo, foi um atropelamento. Né? Mas ela aproveitou, e isso é interessante, é que ela aproveitou a carcaça. Isso, né? É uma coisa que eu queria comentar, que a gente tem essa imagem, o predador só come fresco, pega só come o que mata. O que mata e tal. E a gente registrou também os bichos comendo, aproveitando carcaça, comendo bicho que já estava morto. E é bom, né? Sim. Por isso também que é até uma forma de manejo do gado, né, o Peter, de evitar. É não tirar a carcaça, tem uma característica assim também, porque senão ela vai pegar outro. Então... Sim. Isso é uma coisa que o pessoal geralmente faz e tira a carcaça, e isso só vai provocar que ela vá pegar outro animal, né? Quer dizer, o prejuízo é maior ainda. Exatamente. E aí, Peter, agora, você estava trabalhando, né? Você trabalhou no Pantanal muitos anos com esses bichos, os gigantes, são os maiores, né, do Brasil, assim, as nossas pintadas do Pantanal. Sim. E aí a gente pensa que hoje, assim, os principais refúgios das populações de onça pintada são o Pantanal e principalmente a Amazônia. E na Mata Atlântica a situação do bicho já é um pouquinho mais delicada. Bem mais delicada, né? Como é que foi trabalhar lá no Iguaçu? Como que vocês começaram? É outro ambiente, outra forma de manejo dos bichos, né? Como é que é pra Mata Atlântica a onça pintada? Bom, é bem... Você diz assim, em termos da onça ou em termos do estudo? Em termos das duas coisas, da onça, das características particulares que ela tem nesse ambiente, e também da questão do estudo, até pela questão de ter menos bicho, né? De você ter uma população mais reduzida. Ela continua sendo o mesmo animal, claro.
ela vai pegar os mesmos animais. Quando eu cheguei lá em Iguaçu, ainda tinha, e é difícil da gente engolir isso, né? Que quando eu cheguei lá em 1990, tinha uma vara de queixadas com mais de 60 porcos que morava atrás de casa. E quando eu saí de lá em 96, a espécie já tinha sido extinta do parque. Sim. Quer dizer, num espaço de 5 anos, é duro da gente aceitar isso, né? Pensando em termos da própria onça pintada, o queixada sendo a espécie principal na dieta dela, de repente não tem mais no parque. O que isso representa para a espécie? Exato. E o próprio impacto que a onça pintada sofreu também durante esse período, né? Com a pressão da caça clandestina, porque é uma via de duas mãos, e é uma relação perniciosa, né? Porque, por um lado, os caçadores entram no parque e estão competindo pelas mesmas presas que a onça se alimenta, que é o queixada, o cateto, os veados, capivara, tudo que para ela significa sobrevivência dela, estão tirando da boca dela, né? E, por outro lado, estão desmatando o lado de fora do parque e introduzindo gado, ovelha, porco. Quer dizer, aonde ela não consegue pegar, num dia de caçada que ela precisa se alimentar ou alimentar filhotes, não consegue pegar um queixada, não consegue pegar uma presa nativa dela, ela escuta gado, porco, coisa a 500 metros de distância, a 1 quilômetro de distância, e vai pegar um animal doméstico desses, e aí, inclusive, naquela época já estavam envenenando carcaças, né? E a gente soube de uma ocasião, por exemplo, em que morreu a mãe, morreram 2 filhotes, e aí morre graxaim, morre urubu, com um veneno que botam em carcaça, né? Quer dizer, o impacto é amplificado, né? Desmesurado, né? Infelizmente. Agora, felizmente esse quadro se reverteu. Parece que algumas coisas daquela época surtiram efeito. Teve gente que, no próprio programa de educação ambiental que o projeto criou naquela época, inclusive financiado pela Boticário também, em 91, que a gente trabalhava com as escolas dentro do Parque Brasileiro e do Parque Argentino também, em colaboração com a bióloga do Parque Argentino, Silvana Montanelli. Eu acho que agora a gente sabe de pessoas que eram crianças naquela época e que agora ajudam e colaboram com o projeto atual lá com a Yara Barros e com o pessoal todo, o Tiago, a Érica, todo mundo que está lá dando sangue e coisa, e com tanta alegria e com tanto resultado positivo que a gente vê no projeto lá das onças de Iguaçu hoje em dia. É muito bonito, ver esses resultados. Tem que tirar o chapéu e bater palma e ajudar no que for possível, para que isso seja uma tendência para o futuro e melhorando sempre. Sim, porque se você pensar na Mata Atlântica, as ameaças são diversas, né? Perdeu, não tem mais hábitat, tem hábitat, mas teve uma perda importante de hábitat, perda de presas com caça e também por consequência da perda de hábitat, e você tem uma malha rodoviária que corta tudo, ou seja, tem risco de atropelamento. Com relação a Mata Atlântica ainda, eu acho que Iguaçu está num estágio que está melhorando cada vez mais. Eu espero que isso aconteça também ali com a região da Mata Atlântica ao sul do estado de São Paulo e na região de Intervales, Carlos Botelho. Que isso possa ser feito. E o meu sonho ainda é que isso possa começar a ser feito também na parte do litoral norte do estado de São Paulo, na Bocaina, no Parque Estadual da Serra do Mar, ali em cima, também em Santa Virgínia, Cunha, juntar, porque são mais de 350 quilômetros quadrados que existe ali também, em que a onça, eu acho que ela até está ali, mas é um fantasma. Ela está funcionalmente extinta, embora ainda possa ocorrer ali
mas eu acho que tem que ser dada uma atenção especial àquela região também, e eu acho que tem futuro ali, é uma questão, nós temos conhecimento de investir nessa região, tanto em conhecimento de científico, quanto financeiro ali também, juntando aquelas unidades de conservação que tem ali no sul do estado do Rio de Janeiro, ali em Minas, juntando aquele miolo ali, eu acho que ainda tem futuro ali a onça pintada. Exato. E Peter, assim, até dentro dessa questão do futuro, como que você vê essa questão de se pensar que na Mata Atlântica é discutido nessa questão de fazer um incremento populacional, de translocar bicho, de fazer essa parte desse manejo um pouquinho mais agressivo mesmo de translocação, etc. Como que você vê esse tipo de processo, assim? Desde que você tire as ameaças, né? Que você vai pôr o bicho para morrer, não adianta. Exatamente. O primeiro passo realmente tem que ser isso, como a própria IUCN já apregou nos documentos deles, né? Não adianta você estar soltando animais se a ameaça principal ainda ocorre ali. Primeiro você tem que trabalhar como foi feito em Iguaçu. Foi feito todo um trabalho de base que se deve principalmente ao trabalho do Ivan Batiston. Antes mesmo dele assumir a chefia do parque lá, ele fez um trabalho espetacular de controle da caça clandestina. Eu acho que certamente vai ter que ser feita alguma coisa muito similar e muito séria, muito enérgica naquela região, juntando todas as agências de governo, seja municipal, estadual, federal. Tem que haver um comprometimento, com certeza, ONGs e a sociedade, né? Eu acho que é um compromisso que tem que ser firmado. E não é só em função da onça, é porque a onça representa o conjunto de objetivos de você preservar uma área que merece ser preservada, né? E fora isso é o que está faltando, basicamente, porque Queixada tem ali, todo o restante está ali, então é o que está faltando, é a cereja no bolo para a gente poder dizer que nós conseguimos restaurar aquele ambiente de Mata Atlântica ao que ele deve ser. Perfeito, Peter. Então eu acho que é um compromisso que tem que ser firmado. Botar ordem na casa primeiro, e aí nós temos todos os elementos, não só de reprodução assistida, quer dizer, tem que juntar todas as etapas necessárias para chegar ao objetivo final de reintrodução baseada em conhecimento técnico-científico para poder restabelecer uma população reprodutiva ali naquela região. E se a gente perder a espécie, qual que é o impacto de se tirar uma onça pintada, um predador de topo de uma área? Você vai perder, eu acho que o fôlego principal daquela região. Tem bastante lá, até a onça parda. A onça parda até se reproduziu mais, ela deve estar com uma população maior do que ela teria anteriormente quando ocorria a onça pintada lá, né? Então, ali seria interessante até de fazer alguns estudos dessa teoria que existe eu não me lembro qual é o equivalente em português, mas é ecological melting. Ecological melting, em que quando você tira o predador de topo, as espécies abaixo, né, tomam conta da casa, né? Eles chamam, tradução não seria um derretimento de ecossistema, não sei assim, como que você... É tradução literal, né? E Peter, então assim, história não falta também dentro do que você já visitou de lugar. Só a gente conversando aqui, você já mencionou, quando fui na área tal e no parque tal ou seja, você já rodou o Brasil aí acompanhando trabalhos com essa pintada, né, Peter? Alguma Isso tudo vai para um livro! Yeah! Na verdade não, sinto decepcionar, mas o livro é uma janela de tempo muito específica, que ele conta a história só do primeiro projeto lá, em que eu falei do Chalet. Ele só fala dessa janela de tempo entre 1977 e 1984. Depois, claro, eu menciono algumas coisas, de coisas, mas assim, em detalhe, ele conta a história desse projeto. É tipo de um behind the scenes, assim, de como aconteceu esse projeto. Porque uma vez que o George nunca chegou a escrever sobre o projeto no Brasil, então eu meio que assumi
essa incumbência. Ah, que legal, Peter. Tem uma previsão aí pra gente poder ficar animado? Não, nada que vá chegar, que vá se comparar aos livros dele, com certeza. Mas, pelo menos, é para registrar a história do projeto. Mas tem uma previsão, Peter, assim, pra gente poder... Tem. Não, ele já tá na última fase de revisão. Eu tinha esperança de estar com ele já diagramado agora em março, mas atrasou um pouquinho, mas isso faz parte acho que de todo o processo final de livro, assim, mas ele está bem no finalzinho agora. Falta a revisão, assim, dos 3 últimos capítulos, ele está todo escrito, todo pronto. E a revisão, quando eu falo revisão, é a revisão profissional que está sendo feita. Depois eu tenho que dar o meu aval dessa revisão. E uma vez fechado isso, aí é fazer a diagramação gráfica, fechar com as fotografias e coisas, e aí é impressão só. Curiosa e muito ansiosa, todos nós ansiosos para ter um desses quase na mão. Eu durmo pensando nisso toda noite, no atraso que foi acontecendo, mas parece que a gente não consegue controlar isso, né? E não adianta espernear, não adianta reclamar e infelizmente a gente tem que ir levando do jeito que dá e não adianta ficar estressado, tem que fazer da forma que as coisas acontecem aqui, ainda mais nesse ritmo de pandemia, né? Exatamente. Tem sido um ano completamente anormal. A gente tem que aceitar as coisas da forma que elas acontecem. Tem plasticidade para aguentar, né? Passar por essa fase. Então, Peter, muitíssimo obrigada. Desculpa aí, quase 1h30 que eu tô aqui querendo arrancar todas as suas histórias. E assim, confesso que só porque senão eu continuava aí, vai ter que ter um episódio 2 para continuar. Foi um prazer enorme aqui. Agradeço aos ouvintes também. Espero não ter sido cansativo aqui. Imagina. Quem sabe a gente faz um 2, fazer um bate-papo outra hora. Isso, também. Vamos sim. Eu topo na hora. Um abraço para todo mundo e se cuidem aí nessa época de coronavírus. Obrigada, Peter. Nesse último bloco do episódio, eu vou mencionar brevemente o Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Grandes Felinos. Infelizmente, a gente não pôde contar com a presença de ninguém do ICMBio falando um pouco mais desse plano pra gente. Essas pessoas que são as responsáveis e que lideram esses planos de ação, porque infelizmente elas precisam de uma autorização do ICMBio para falar, e isso tem todo um protocolo, uma burocracia que é longa. A gente não tinha tempo hábil para isso e a gente nem tinha garantia de que conseguiríamos essas autorizações. E isso realmente é uma coisa muito triste, mas a gente convidou algumas pessoas, pesquisadores e membros da sociedade civil e de organizações não governamentais para falarem brevemente sobre as ações que estas desenvolvem dentro do plano de ação. Beleza? Então vamos lá. Eu vou falar rapidinho, gente, mas existe um episódio onde a gente comenta mais sobre o plano de ação, que é o episódio 14 do Desabraçando Árvores. Então, qualquer dúvida, corre lá e escuta um pouquinho mais. Bom, Planos de Ação Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas são um instrumento de gestão construído de forma participativa para o ordenamento e a priorização de ações de conservação da biodiversidade e seus ambientes naturais, com um objetivo estabelecido e um horizonte temporal definido. No caso do Plano de Ação dos Grandes Felinos, eles contemplam as 2 espécies, onça-pintada e onça-parda, e tem como objetivo geral reduzir a vulnerabilidade da onça-pintada e da onça-parda em 5 anos, com vistas a melhorar o estado de conservação de suas populações. Esse PAN, para os grandes felinos, ele tem 6 objetivos, que eu não vou entrar aqui em cada um. Quem tiver interesse, entra lá no site do ICMBio, no Plano de Ação de Grandes Felinos, que vocês têm como baixar aí essa matriz de planejamento e saber um pouquinho mais sobre os objetivos. Então, agora eu vou passar a palavra para as pessoas que estão realmente na linha de frente aí, trabalhando nesse plano de ação, para dividir um pouquinho com a gente o que elas têm feito. Meu nome é Yara Barros, eu sou coordenadora executiva do projeto Onças do Iguaçu, desenvolvido aqui na região do Parque Nacional do Iguaçu, e eu participo do PAN de Grandes Felinos. Eu sou articuladora de 5 ações. Essas 5 ações que eu sou articuladora, basicamente, é compilar e levantar informações sobre
quais as ações de engajamento que são feitas com onças, com grandes felinos em todo o país, articular também uma compilação e implementação de métodos preventivos de predação, com isso a gente melhora, deixa mais seguro para as onças, e também articular ações para redução da caça, porque essa é uma das grandes ameaças para as onças no Brasil. Oi, eu sou a Ângela Cusa, que sou a diretora da Rede ProUC, e a minha participação dentro do PAN dos grandes felinos é exatamente no que tange as unidades de conservação. A gente tem, então, dentro deste PAN, uma série de ações voltadas à colaboração no estabelecimento de novas áreas protegidas, onde nós não somos 100% responsáveis pela criação dessas áreas, mas devemos colaborar pela criação dessas novas áreas, especialmente em ambientes, em biomas onde ou a onça esteja criticamente ameaçada, como no caso da Mata Atlântica e Caatinga para onça pintada, ou em regiões onde tenham lacunas de proteção de áreas protegidas, como é o caso do Cerrado, especialmente aquela região de Matopiba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, onde você tem um avanço da fronteira agrícola muito grande e poucas áreas estabelecidas. Então, especialmente nessa região, é super importante a criação de novas áreas e a gente está sempre de olho, buscando oportunidades, estabelecer parcerias, buscando pelo menos adiantar os estudos, o máximo que se possa, embora nessa situação em que o Brasil esteja hoje, a criação de novas áreas, especialmente em âmbito federal, seja realmente muito difícil. Uma outra ação em que eu colaboro dentro do PAN se refere às questões de comunicação. Comunicar é fundamental, comunicar bem é mais fundamental ainda, e o que a gente busca dentro do PAN é estabelecer algumas ações, algumas campanhas, algumas linhas de atuação para melhorar a comunicação e assim sensibilizar as pessoas em relação à proteção da onça parda e da onça pintada, A gente tem o privilégio de ter no quintal dessa nossa casa chamada Brasil, a existência desses dois bichos tão emblemáticos e num médio prazo, a gente quer que o brasileiro se apaixone por esses bichos, porque eles são, de fato, apaixonantes. Uma dessas medidas, por exemplo, é a criação de um selo em parques nacionais, estaduais, unidades de conservação, afinal, que tenham a presença da onça parda e da onça pintada, que façam algum tipo de trabalho específico sobre esses bichos. A gente estabeleceu um selo para que o visitante, quando entre nessa área, saiba que está pisando na casa da onça e que isso é muito bom. Por fim, eu queria salientar que trabalhar no PAN é uma das coisas mais gratificantes que existem, de verdade. É difícil, o trabalho é voluntário, reúne gente que não tem tempo para se reunir, reúne gente que tem outras coisas para fazer, mas para mim estar dentro do PAN significa a oportunidade de dar o meu tempo, a minha energia, o meu esforço, o meu trabalho junto com um grupo de gente muito boa do Brasil inteiro para que esses animais, essas espécies deixem de ser ameaçadas e tenham uma qualidade de vida melhor nesse país que também é delas. Trabalhar pelos grandes felinos dentro do PAN tá dentro da estratégia de conservação mais interessante para a biodiversidade e para espécies ameaçadas que a gente tem hoje. E é principalmente e fundamentalmente dar voz àqueles que não têm voz. Então, esse é o privilégio de estar dentro do PAN e só dá certo porque tem gente muito boa, comprometida e de tudo quanto é área, dando o seu melhor para que esses bichos realmente tenham uma chance de sobrevivência. É isso. Olá. Eu sou Kátia Ferraz, sou pesquisadora da Universidade de São Paulo, aqui do Departamento de Ciências Florestais da Exalc, em Piracicaba. Eu venho colaborando com o Plano de Ação da Onça Pintada desde 2009 e atualmente eu faço parte do Grupo de Assessoramento Técnico, do GAT, do atual Plano de Ação de Grandes Felinos, que inclui a onça pintada. Neste PAN eu sou responsável por 2 ações que estão inseridas dentro do objetivo principal, que é reduzir a vulnerabilidade da onça pintada e da onça parda em 5 anos, com vistas a melhorar o estado de conservação de suas populações. A primeira ação é a ação de manter os modelos de distribuição de grandes felinos atualizados e disponíveis. Então, dentro dessa ação eu desenvolvo um processo chamado processo de modelagem participativa para uso de uma ferramenta de modelagem que permite gerar, então, modelos que prevêem a distribuição potencial da espécie, no caso a onça pintada, nos biomas brasileiros. Esse processo de modelagem ele envolve pesquisadores, conservacionistas, tomadores de decisão em todas as suas etapas e ele também orienta esses profissionais no uso desses modelos. E os modelos têm sido utilizados para guiar, subsidiar decisões de conservação
a favor da onça pintada. A segunda ação que eu coordeno e desenvolvo é a de identificar áreas prioritárias para o estabelecimento e ampliação de corredores ecológicos. Então, essa ação também faz uso do modelo gerado na ação anterior, que, somado a outros critérios, permite, então, identificar essas áreas. E esses resultados também servem para orientar as decisões de conservação para estabelecimento e ampliação desses corredores ecológicos. Olá, meu nome é Fernando Tortato, sou pesquisador da ONG Pantera, trabalho há mais de 10 anos no Pantanal com a conservação da onça pintada. E a minha principal linha de atuação é entender essas interações entre a onça pintada e as principais atividades econômicas existentes no Pantanal, que é o turismo e a pecuária. No caso da pecuária, a gente sempre tenta buscar soluções, minimizando o conflito existente com os pecuaristas, buscando soluções para manejo do rebanho, para fazer com que eles não sejam tão vulneráveis a ataques das onças pintadas, então conseguindo com isso aumentar a tolerância dos pecuaristas em relação a essa espécie. No turismo, a onça pintada é um dos principais atrativos do Pantanal. O turismo de observação de onças é uma atividade crescente. E nessa questão, dentro do Plano de Ação Nacional para a Conservação da Onça Pintada, eu sou um dos articuladores e sou colaborador de várias iniciativas onde a gente busca capacitar e treinar os guias de turismo, piloteiros, pessoas diretamente envolvidas nessa atividade. A ideia é fazer com que eles sigam boas práticas e desenvolvam essa atividade econômica de uma maneira sustentável e que sirva de ferramenta, para a conservação dessa espécie dentro do Pantanal. E esse foi o Que Bicho é Esse? Sobre a onça pintada. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi um prazer enorme conversar com o Peter e ouvir um pouquinho dessas pessoas que estão participando dos planos de ação. Espero também que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho sobre isso. E antes de fechar, eu queria trazer um parágrafo do livro Monstros de Deus, do David Quammen, que me tocou bastante e que para mim diz muito, assim, é muito profundo. Inclusive eu usei como contracapa do meu doutorado e eu quero dividir isso com vocês. Ao longo de nossa história como espécie, toleramos a presença perigosa e problemática dos grandes predadores, encontrando papéis para eles dentro de nosso universo emocional. Mas agora, nossa própria quantidade, nossa pujança e nosso solipsismo nos trouxe a um ponto em que a tolerância é desnecessária e esse tipo de perigo é inaceitável. O resultado previsível é que no ano de 2150, quando o pico da população humana chegará a cerca de 11 bilhões, os predadores alfa terão deixado de existir, exceto por trás de cercas, vidros de alta resistência e barras de aço. Depois desse tempo, quando a memória se perder e as populações dos zoológicos se tornarem cada vez mais geneticamente atenuadas, cada vez mais convenientemente dóceis, cada vez mais distantes da coisa real, as pessoas acharão difícil conceber que esses animais foram uma vez orgulhosos, perigosos, imprevisíveis, difundidos e majestosos, movimentando livremente entre as mesmas florestas, rios, estuários e oceanos usados pela humanidade. Adultos, exceto algumas almas recalcitrantes, considerarão sua ausência como normal e as crianças ficarão surpresas e empolgadas ao saberem, caso alguém as conte, que já houveram leões, no nosso caso onças pintadas, livres nesse mundo. E é isso. Vamos pro bicho do próximo episódio? Toca aí, senhora! Lembrando que se você souber ou desconfiar que bicho é esse que nós tocamos o som agora, mande sua resposta para bicho@desabrace.com.br. Além disso, nos siga nas redes sociais, no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast, Instagram @Desabrace, no Twitter também em @Desabrace. E caso você queira nos apoiar e possa nos apoiar, você pode doar a partir de R$1 no Padrim, em www.padrim.com.br/desabrace ou no Catarse, em www.catarse.me/desabrace. Em caso de doações pontuais, elas podem ser feitas pelo PicPay em @desabrace. O recado final é: fica em casa, podendo, se você tem esse privilégio, fique em casa. A situação está muito, muito triste no nosso país. E se você puder também doar, porque houve uma queda grande nas doações,
nesse período da pandemia. Então, eu prefiro que você doe para a pandemia, para as pessoas que estão precisando, do que para a gente. Então, se vocês puderem doar, doem alimentos, roupas, dinheiro, o que vocês puderem, porque tem gente em situação muito, muito crítica. A gente está dentro de casa e não está conseguindo ver muito o que está acontecendo lá fora, mas a situação está bem feia. Então, vamos dar esse apoio, ficar em casa, se cuidem das pessoas que você ama e do próximo. Beijo, até! Mais um produto com a edição do Senhor A.